Olá, meus amigos. Nós estamos retomando o trabalho com o módulo de raciocínio lógico e matemático. Hoje trabalhando com vocês com as 3 últimas partes da nossa programação, começando pela 10ª parte, que trata do sistema métrico, que basicamente envolve ou vai trabalhar com vocês com questões que tratam da conversão de medidas ou conversão de valores, e dependendo do tipo de grandeza, né, que você está habituado. Eu acho que é mais interessante, primeiro, que você leia a teoria, que eu botei um resumo aí das transformações, das unidades que você usa, do SI, Sistema Internacional, enfim. E, pessoal, exercício. Eu acho que, novamente, eu queria colocar para você que RLM, ou matemática, ou, enfim, lógica, sem exercício é complicado, porque a teoria, na verdade, ela é muito curta. O detalhe é qual é a cara que essa teoria ganha, qual é o perfil que ela absorve na hora em que aparecem as provas, etc. e tal. Então, novamente, queria destacar para você, qualquer dúvida que você tenha, até a data de prova, ou mesmo fora de prova, você tem o nosso e-mail, então você manda um e-mail aqui para o Master e a gente responde, talvez não de imediato, mas em seguida, então logo a gente possa, para que você fique permanentemente informado. Vamos lá. 10ª parte, então, sistema métrico. A primeira questão diz assim para você. Veja. O metrô de uma cidade tem todas as suas 12 estações em linha reta, sendo que a distância entre 2 estações vizinhas é sempre a mesma. Aí, pessoal, eu fiz para você aqui olha só, um básico, né? Olha lá. Primeira estação, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, 10ª. Pronto. A distância entre 2 estações vizinhas é sempre a mesma. Sabe o que é isso, né, cara? X, olha só. Essa distância aparece sempre a mesma, eles dizem, entre 2 estações vizinhas quaisquer. Pronto. Aí eles falam mais assim para você. Se liga. A distância entre a 4ª e a 8ª estação é igual a 3.600 metros. Pessoal, vamos lá. Distância entre a 4ª e a 8ª estações, né, igual a 3.600 metros. Eu acho que você percebe, entre a 4ª e a 8ª estações, você tem um espaço, 2, 3, 4 espaços. Só que cada espaço mede X. Então você vai ter assim, 4 espaços, 4 vezes X, igual a distância entre a 4ª e a 8ª estações, 3.600 metros. Aí você vai ter X igual a 3.600 por 4, 900 metros. Aí eles perguntam qual é a distância, qual é eles chamam de percurso, né? A distância em quilômetros total dessa linha do metrô, da primeira até a 12ª estação, é igual a... Meus amigos, não há o que fazer mais aqui. Observe, você descobriu que cada intervalo desse aqui é igual a 900 metros. Agora veja, da primeira estação até a 12ª, não existem 12 espaços. Tome cuidado com isso. Existem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 espaços. Então, veja só, são 11 espaços, cada um com 900 metros. Veja, isso aqui vai dar 9.900 metros, mais um cidadão, que é a resposta em quilômetros. Aí você vai ter que fazer uma conversão, cara, rápida aqui para você, hein? Quilômetros, hectômetros, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Pronto. Sistema de medida, coisas lineares. Para você andar uma casa para a direita, vezes 10. Para você andar uma casa para a esquerda, divida por 10. Pessoal, a nossa distância toda é 9.900 metros. Para você passar metro para quilômetro, ou quilômetro, como se diz na gíria, você vai ter que andar para a esquerda uma casa, 2, 3. Cada vez que você anda uma casa para a esquerda, você tira um 0. Então o gabarito é 9.900 metros, decâmetro, hectômetro, quilômetro.
Pronto. 9,9 quilômetros é a extensão dessa linha do metrô. Você pode anotar aí. Gabarito da questão, letra B de bola. Percebeu como é que é? Vamos lá. 22. Eu queria alertar você novamente para um detalhe da técnica que você tem que ter na realização de provas objetivas. Meus amigos, na hora que você percebe que há uma operação muito grande, contas muito trabalhosas, isso aí faz com que você corra mais risco e com que você consuma mais tempo. Fique atento, por exemplo, a essa questão número 2. Aí, prazeres e benefícios dos refrigerantes, pessoal, tem uma historinha aí. O cara comenta assim: 200 mililitros de refrigerantes contém 21 gramas de açúcar. Então, 13 mil toneladas de açúcar equivalem a quantos litros de refrigerante? Deixa eu só situar você aqui novamente, hein? Olha lá, olha, veja o que eles disseram. 200 mililitros de refrigerante contém 21 gramas de açúcar. Então, 13 mil toneladas, olha aqui, 13 mil toneladas de açúcar aparecem em quantos litros de refrigerante? Agora, peraí. Deixa eu só arrumar isso aqui para você. Pessoal, primeiro, você percebeu que as unidades estão totalmente desorganizadas. Só queria tentar que você tentasse para um detalhe. Sistema de medida de massa. Quilograma, grama, tonelada. 1 tonelada são 1.000 quilogramas, 1 quilograma são 1.000 gramas. Para você andar para a direita, vezes 1.000. Para você andar para a esquerda, divida por 1.000. 13 mil toneladas são quantos gramas? Para você passar toneladas para gramas, você vai ter que multiplicar por 1.000 2 vezes. Sabe o que é isso, pessoal? Você vai ter que acrescentar 6 zeros. Olha como é que as contas começam a crescer. Então, na verdade, eu acho que você concorda comigo. 13 mil toneladas, olha aqui, para você passar para quilograma, você coloca 3 zeros. E para você passar para grama, você bota mais 3 zeros. Olha aqui, cara. 13 bilhões de gramas de açúcar estão em quantos mililitros de refrigerante? Isso é uma regra de 3. Isso vai te dar um trabalho, cara, que você não faz nem ideia. Você vê o tamanho. Agora, você pode dar uma arrumada nisso aqui. Quer ver como? Vamos lá. 200 ml de refrigerante tem 21 gramas de açúcar. Pessoal, esse número absurdo aqui, sabe como é que você pode escrever? 13, olha lá, são 9 zeros, vezes 10 a nona gramas. Olha lá, 9 zeros aqui, 3, 6, não. Ao invés de você escrever essa catástrofe, desculpe aqui, você escreve 13 vezes 10 elevado a 9. Pronto. Esse monte de açúcar aqui estará em quantos mililitros de refrigerante? É a resposta. Sim ou não? Agora vamos embora. Isso é uma regra de 3, pessoal. E é uma regra de 3 e as grandezas são diretamente proporcionais. Quanto mais refrigerante você tem, mais açúcar você vai encontrar. Pronto, já conversamos sobre isso. Aí o que você faz aqui? Olha lá. 21x igual a 200 vezes 13 vezes 10 a nona. É aí que entra o grande momento. Você quer ver uma coisa? X igual a... Vamos embora. 200 vezes 13 vezes 10 a nona. O 21 que de um lado multiplica, passa para cá dividindo.
Agora, meu camarada, observe, x igual a aí é que é o grande detalhe. Vamos nós. Sabe quanto é 200 vezes 13? 2.600. Até aí, fácil. Vezes 10 a nona sobre 21. É esse o gabarito. Se você quiser meter a mão nessa conta, você vai encontrar. Agora, eu gostaria que você observasse um detalhe. Veja as alternativas. Olha lá. Letra A. 124 milhões de litros. B. 2,6 bilhões de litros. C. 1.365 milhões de litros. 273 milhões de litros. 280. Eu queria que você observasse uma coisa. Note como é que as opções estão espaçadas. E eu já disse para você, quando as alternativas estão espaçadas, isso dá a você alguma flexibilidade na aproximação de resultados. Pessoal, a nossa conta é essa aqui. Sabe o que eu vou propor a você? Deixa esses zeros de lado um pouco. Divida 26 por 21. Os zeros depois a gente bota ou não coloca. Você quer ver? Vamos lá. 26 divididos por 21. Aí depois tem 11 zeros ali. Deixa os zeros quietinhos. Você vai ter assim, 26 dividido por 21 é 1. 1 vezes 21, 21. Para chegar a 26, 5. Olha só. Aí você faz o que aqui? Essa aqui já é a resposta. Vírgula 0. 50 dividido por 21 é 2. Pessoal, não é sempre que dá certo, mas é interessante você se policiar. Esse é o início da resposta. Pessoal, o seu gabarito começa com 1, 2, alguma coisa. Aí você me quebra um galho. Veja as opções. Novamente. 124, 2,6, 1.300 e não sei o que, 273. Pessoal, gabarito, letra A, é a única opção que começa com 1 e o 2. É isso aqui. Seja prático, senão você vai ficar fazendo conta, meu camarada. Quanto mais conta você faz, mais tempo você consome e mais risco você corre. O gabarito é letra A, 124 milhões de litros. E veja só, essa possibilidade aconteceu porque você tem as alternativas espaçadas. Quando elas são mais juntas, por exemplo, 8,4, letra B, 8,5, 8, aí não tem jeito. Aí você tem que levar na mão para chegar até os centésimos ou milésimos que eles precisam. Tem mais uma coisa que eu queria que você observasse. Ainda nessa questão aqui. Quando eu fiz essa regra de 3 aqui, pessoal, o resultado vai aparecer em mililitros. Aqui, o X aparece em mililitros. Agora, eles querem a resposta em litros. Então, eu acho que é interessante você se organizar num detalhe, você quer ver? Como é que você faz a conversão quando você trata de volume? Falamos aqui de massa, falamos de medidas lineares, volume. Como é que você fala aqui? Olha só. Litro, decilitro, centilitro, mililitro. Quer andar uma casa para a direita? Vezes 10. Quer andar uma casa para a esquerda? Divida por 10. Pronto. Foi? Isso aqui é para você medir volume de uma jarra, de um copo. A gente hoje vai voltar a conversar nisso. Você percebeu como é que você ganha tempo quando você avalia as opções? Naturalmente, quando elas são espaçadas. Vamos adiante. Terceira questão. Pessoal, a terceira questão fala sobre nível de alcoolemia fixado por lei. E aí aparecem os níveis de alcoolemia tolerados na Alemanha, Áustria, Estados Unidos da América, França, Holanda e Inglaterra, com unidades completamente misturadas. E eles dizem aqui algo do Código de Trânsito Brasileiro que fala sobre, nesse parágrafo aqui de cima, fala sobre a tolerância aqui no Brasil,
que é de 6 decigramas de álcool por litro de sangue. Pessoal, olha bem, no Brasil, dá uma olhada, hein? Brasil, tolera-se até 6 decigramas de álcool para cada 1 litro de sangue. Naturalmente que você sabe que a lei seca, talvez uma lei complementar, enfim, passou disso e hoje a tolerância é 0, etc. E tal. Aí eles dizem assim para você, isso é uma questão em que eles vão fazer 2 afirmativas e você vai ter que julgá-las em verdadeira ou falsa. Vamos lá. Letra A. É que eu já passei aqui. A alcoolemia legal na Inglaterra é 8 vezes a norte-americana. A alcoolemia legal na Inglaterra é 8 vezes a norte-americana. Vamos lá? Nós aqui. Qual é a alcoolemia inglesa? Na Inglaterra. Está aqui escrito 8 miligramas para cada 100 ml. Olha lá. Inglaterra. Tolera-se até 8 miligramas de álcool para cada 100 ml de sangue. Nível de alcoolemia tolerado, ou alcoolemia máxima tolerada nos Estados Unidos da América. Leia a tabela. 0,1 grama para cada 100 ml. Vamos embora. Olha aqui, 0,1 grama para cada 100 mililitros de sangue. Aí eles dizem assim, afirmam para você, a alcoolemia inglesa é 8 vezes a norte-americana. Pessoal, isso aqui não tem como você comparar. Os denominadores estão na mesma unidade, mas os numeradores estão em unidades diferentes. Quer que eu escreva aqui para você outra vez? Grama, decigrama, centigrama, miligrama. Quer uma outra sugestão? Se você veja, a unidade aqui são miligramas e aqui é grama. Quando você tiver que trocar de uma unidade para outra, vai por mim, troque sempre para menor. Senão você vai ter mais vírgula. Quer ver? Como é que você passa gramas para miligramas? Olha aqui. 1 zero, 2 zeros, 3 zeros. 0,1 grama. Como é que você passa para miligramas? Coloque 3 zeros ou multiplique por 1000. Sabe o que vai dar isso aqui, pessoal? 100. 0,1 gramas multiplicou por 1000 para você passar gramas para miligramas. Então, assim, deixa eu arrumar isso aqui para você. Veja, essa é a alcoolemia norte-americana, 0,1 grama. Pronto. Então você vai ter assim, quer ver? Dá uma olhada. Qual é o nível de alcoolemia em inglês? 8 miligramas para cada 100 ml. Nível de alcoolemia americano, está aqui, ó, 0,1 grama, que são, olha lá, 100 miligramas para cada 100 ml. Pronto. Agora você tem miligramas por mililitros. Miligramas por... Pronto, pessoal. Aí eles dizem assim, o nível de alcoolemia em inglês é 8 vezes o americano. Nível de alcoolemia em inglês, 8 miligramas para cada 100 ml. Dizem eles, é igual a 8 vezes o americano, 100 miligramas para cada 100 ml. Está errado, né, pessoal? 8 vezes 100 é 800. E, meu camarada, 800 não é igual a 8. Esse item é errado. O nível de alcoolemia em inglês não é igual a 8 vezes o americano. Agora, deixa eu colocar para você.
O detalhe é, você tem que manter as unidades compatibilizadas. Primeiro item, falso, errado, enfim. O outro item é bem mais interessante, porque ele diz assim, o condutor de um automóvel poderia ser considerado impedido de dirigir no Brasil e estar legalmente apto a dirigir nos Estados Unidos. Diga se é certo ou errado. Legal a ideia dele. Eu só vou aproveitar uma carona aqui, se você deixar. Pessoal, Estados Unidos. Qual é a tolerância máxima norte-americana? Olha aqui. 100 miligramas para cada 100 mililitros. 100 miligramas de álcool para cada 100 mililitros de sangue. Esse é o nível norte-americano. Eu vou apagar aqui. Hein? Você já tem isso aí registrado? De novo, hein? O condutor pode estar apto a dirigir nos Estados Unidos e impedido aqui no Brasil. Óbvio, né, pessoal? Esses níveis de alcoolemia variam de país para país, etc. E tal. Então, você quer ver? Guarda isso aqui, hein? Nível de alcoolemia americano, 100 miligramas de álcool para cada 100 ml de sangue. Pronto. Vamos fazer o seguinte. Agora a questão pede para que você compare Brasil e Estados Unidos. Brasil, Estados Unidos, que nós já sabemos que o nível lá é 100 miligramas. 100. Deixa eu voltar aqui para a gente confirmar. Miligramas de álcool para cada 100 mililitros de sangue. Isso aqui nós já sabemos. Agora, pessoal, vem cá. Qual é o nível de tolerância? Qual é a tolerância máxima no Brasil? Volta no texto que eles dizem que é 6 decigramas de álcool para cada litro de sangue. Brasil, 6 decigramas de álcool para cada litro. Olha as unidades incompatíveis aqui. Ó. Não tem como você comparar, não. Nós vamos ter que arrumar isso aqui. Pessoal, quer outra vez? Litro, decilitro, centilitro, mililitro. Como é que você passa litro para mililitro? Olha aqui, meu camarada, 1 zero, 2, 3. Acaba com esse mistério. É colocar 3 zeros. Então aqui, ó, onde você tem 1 litro, você pode colocar 1000 mililitros. Passar litros para mililitros, colocar 1, 2, 3 zeros. Isso aqui, ó, 1, 2, 3 zeros. Agora vem cá, em cima, no numerador, nós vamos ter que passar decigramas para miligramas. Quer outra vez? Gramas, decigramas, centigramas, miligramas. Como é que você passa decigramas para miligramas? Olha aqui. Olha aqui. Decigramas para miligramas. Basta você colocar 2 zeros. Então, ao invés de 6 decigramas, coloque 2 zeros. 600 decigramas. Pessoal, o nível de alcoolemia brasileiro é de 6 decigramas por litro ou 600 decigramas para cada 1000 mililitros. Mesma coisa. A conversão é básica. Que você vai ter que comparar com o norte-americano, que é de 100 miligramas de álcool para cada 100 ml de sangue. Dá para comparar? Quase. Vou dar uma sugestão. Olha lá, unidades compatibilizadas. Desculpe, aqui são 600 miligramas. Né? De 6 decigramas, multiplicamos por 100 para passar decigramas para miligramas. Pronto. Miligramas por mililitro, miligramas por mililitro. Quer saber o que eu faria se fosse você? Olha aqui. Tira um zero só. Aí você tem assim, qual é o nível de alcoolemia brasileiro? 60 miligramas de álcool
para cada 100 ml de sangue. Nível de alcoolemia norte-americano, as mesmas unidades. 100 miligramas de álcool para cada 100 ml de sangue. Pronto. Pessoal, miligramas por mililitro. Miligramas por mililitro. Acabou. Aí eles afirmam assim, numa mesma situação, você pode estar impedido no Brasil e apto nos Estados Unidos. Você quer ver um caso típico? Olha aqui. Se você tiver com uma alcoolemia de, exemplo, se você tiver com uma alcoolemia de 70 miligramas de álcool para cada 100 ml de sangue. Pronto. Dá uma olhada. Miligramas por mililitro. Pessoal, exemplo. Este nível 70 é aceitável nos Estados Unidos. Olha aqui. 70 é menor que 100. Então, com certeza, lá você vai estar liberado. Apto. Agora, observe, esse nível de 70 é maior do que o máximo tolerado no Brasil. Então, se você está com uma concentração de 70 e o máximo tolerado é 60, aqui no Brasil você estará impedido. Então, com esse nível de alcoolemia, você está com certeza liberado nos Estados Unidos e impedido aqui no Brasil. O item que eles disseram é certo. Foi? O gabarito, então, é falso e verdadeiro. E a opção correta é a letra C. Entendeu? Você percebeu como é que a coisa funciona? Deixa eu mostrar uma coisa para você aqui. É só você ajustar. Olha bem. Pessoal, percepção temporal. Veja a questão 4. Eles dizem assim. O tampo de uma mesa não é temporal ainda, mas enfim. Quadrada, né, de forma quadrada, cujo lado mede 120 centímetros, vai ser revestido com material que custa R$ 18,50 o metro quadrado. A quantia mínima a ser desembolsada para se executar esse serviço é tudo a ver com o que nós temos que conversar hoje com você aqui. Vamos lá? Simples. Você tem um tampo de mesa quadrado, de lado igual a 120 centímetros. Bora. Pessoal, quadrado, aqui. De lado igual a 120 centímetros. Lembra que eu falei para você? Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Como é que você passa centímetro para metro? Tira um zero, tira 2 zeros. Tira um zero, tira mais um zero. Pessoal, 120 centímetros equivalem a 1,2 do metro. Esse é o lado do quadrado. Aí você vai colocar fórmica no quadrado, na mesa, enfim. E essa fórmica custa R$ 18,50 o metro quadrado. Quanto você vai gastar? Meus amigos, você vai colocar fórmica sobre uma superfície. Então estamos falando de área. Como é que você calcula a área de um quadrado? Sabe como é que você faz? Pegue o lado do quadrado, 1,2 metro, e eleve ao quadrado. A área de um quadrado é lado ao quadrado. Sabe quanto é que vai dar isso aqui? 1,44. Agora, peraí. Se o lado do quadrado estava em metro, a área vai aparecer em metros quadrados. Esse tampo de mesa tem área igual a 1,44 metro quadrado. Agora, pessoal, aí morre, né? Porque eles dizem assim para você. A forma que você vai botar, o material, custa R$ 18,50 o metro quadrado. Quanto é que você vai gastar? Vamos lá. Qual é a área? Essa área aqui é igual a... Está aqui, ó. 1,44 metro quadrado. O metro quadrado da fórmica custa R$ 18,50. Quer saber quanto você vai gastar? Multiplica. Né? A sua área, o número de metros quadrados, pelo preço do metro quadrado. Pessoal, isso aqui vai dar R$ 26,50
R$ 26,64, o que torna correto o gabarito da letra A. Vamos lá? Vamos retomar então? Pessoal, questões de percepção temporal. Essa questão número 5, ela tem um problema nas alternativas. Mas, de qualquer maneira, eu gostaria de que você tivesse a ideia, né, para que a gente não perdesse a oportunidade, e até porque ele é muito simples. Olha bem, um relógio marca 12 horas e 34 minutos, mas ele está adiantado 1 segundo. Atenção, no seu material você corrija, não é 1 segundo, é 1 minuto. Ele está adiantado 1 minuto. Corrija aí, por gentileza. Erro do pessoal meu. Esse relógio marcando 12 horas e 34 minutos, ele está adiantado 1 minuto. Então você há de concordar comigo. O horário correto é 12 horas e 33 minutos. Se ele está adiantado, ele está na frente, o horário correto é esse aqui. Aí eles perguntam assim, veja, o número mínimo de segundos, não se incomode com isso, o número mínimo de segundos que deverão passar para que um relógio que marque a hora certa tenha todos os dígitos alterados é igual a... Pessoal, vamos lá. Veja os dígitos que você está vendo aqui. 12 horas e 33 minutos. O relógio, como é que é? Digital, etc. Quando é que você vai ter todos os dígitos alterados pela primeira vez? Todos. Eu acho que você concorda comigo. Observe, 12h33. O tempo, a hora que vai aparecer pela primeira vez para que esses dígitos todos estejam alterados é 20 horas. O dígito que vai levar mais tempo para ser alterado é este aqui. Daqui a pouco vão ser 12h34, 35, aí muda esse dígito. Aí depois 12h40, aí muda aí. Veja, o dígito que vai levar mais tempo é esse dígito 1. E a primeira vez que ele vai ser alterado é quando for a primeira vez que esse dígito passa para 2. Então você vai ter que saber quanto tempo há entre esse horário e 20 horas. Pronto. Novamente, não se importe com as opções, porque elas estão defasadas. Eu gostaria de mostrar a você. Como é que você calcula quanto tempo há daqui para cá? Pessoal, vamos embora. Eu, se fosse você, eu faria isso em 2 etapas. De 12 horas e 33 minutos até 13 horas, quanto tempo tem aqui? Eu acho que você concorda. Escrever 13 horas é o mesmo que escrever 12 horas e 60 minutos. É a mesma coisa. Pessoal, 33 para chegar a 60 são 27 minutos. Aqui. Olha bem, a primeira hora em que todos os dígitos estarão alterados será 20 horas. Eu quero saber quanto tempo tem daqui para cá. Eu fiz isso aqui em pedaços. Primeiro você vê das 12h33 até 13 horas, 27 minutos. E depois você vê das 13 horas até as 20 horas, que você há de concordar comigo, são 7 horas. E aí, pessoal, às 20 horas, volto a falar para você, todos os dígitos estarão alterados. Aí é que houve um problema com as opções. Mas, de qualquer maneira, deixa eu deixar para você mais um. Camarada, percepção temporal, horas, minutos, segundos. Se você quiser andar uma casa para a direita, vezes 60. Se você quiser andar uma casa para a esquerda, por exemplo, segundos para minuto, divida por 60. Novamente, não se importe com as opções. Agora você quer ver? Quanto tempo leva do horário que nós estamos até as 20 horas? 7 horas e 27 minutos. Agora, como é que você converte isso, por exemplo, tudo para minutos? Pronto. 7 horas. Como é que você passa horas para minutos? Vezes 60. Pronto. Mais
27 minutos. Quando você multiplica 7 horas por 60, você está transformando essa unidade de horas em minutos. Isso aqui você vai ter 420 minutos mais 27. Pronto. Minutos, né? Então, olha bem, 7 horas e 27 minutos são 447 minutos. Tá bom. Se você quiser, olha bem, caso você queira passar minutos para segundos, olha aqui, ó, daqui para cá, minutos para segundos, como é que você faz? Vezes 60. Pessoal, olha só, o tempo que vai de 12 horas e 33 até 20 horas, qual é? Eu fiz em 2 pedaços. Não faça conta direta aqui porque é problema, hein? São 7 horas e 27 minutos. Como é que você passa isso para minutos? Minutos já estão aqui. Pronto. Horas para minutos, olha aqui. Ó. Vezes 60. 7 vezes 6, 42, pronto. Total, 447 minutos. Seria uma resposta. Agora, se você quiser passar isso aqui para segundos, minutos para segundos, pegue o 447, minutos, quer passar para segundos? Vezes 60. Está aqui. Daqui para cá. Esse, pessoal, é chamado sistema métrico, né? Ou sistemas de medidas. Acho que é legal você conhecer isso, até para você ir se enturmando. Novamente, pessoal que vai fazer a prova do MPE. Meus amigos, dúvidas, isso é uma matemática, assim, como é que eu diria para você, meio tradicional demais, conservadora. Vocês não têm muita, talvez, tenham esquecido, porque isso aí você tem que ter mais trato, você não mexe com isso no dia a dia, as coisas ficam meio soltas, mas independente do que for, me avise. E a gente vai retomando as ideias, e não tem problema não. Vamos lá? De novo, em questão número 5, desconsidere as opções. Só que, basicamente, eu queria mostrar a você como é que você, por exemplo, de um horário chega até outro, não faça essa conta direta. Eu fiz do 12 horas e 33 até a hora cheia, imediatamente depois, são 27 minutos, e da hora cheia até a hora cheia que eu quero. Mas a gente volta ainda. Quer ver? Vamos lá. Sexta questão é um Sesgran Rio. Assim, bastante tranquila. Aí, pessoal, tem dados sobre o planeta Terra, enfim, etc. e tal. Lá pelas tantas, eles dizem assim: os dados apresentados acima nos permitem avaliar a distância Terra-Sol em aproximadamente quantos milímetros? Quantos milímetros? Aí você faz assim. Primeiro, retire do texto, ou retire da tabela, os dados que são significativos. Vamos nós. Leia aí comigo. Vamos embora. De olho, hein? Qual é a distância Terra-Sol? Eu vou ter que voltar aqui os slides. Então lá. Área, distância ao Sol. Está lá, na página 5. Uma unidade astronômica em torno de 150 milhões de quilômetros. Distância Terra-Sol. Olha aqui, meu camarada. 150 milhões de quilômetros. Mas o cara quer que você dê essa... Veja, eles perguntaram algo que já estava no texto. Eles só querem que você converta a unidade. Eles querem essa resposta em milímetros. Já tem aí anotado para você quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Estamos em quilômetros. Quer ir para milímetro? Você vai ter que botar 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Sabe qual é a resposta? 150 milhões de quilômetros quer passar para milímetro 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, pessoal. Isso aqui é o gabarito. Só que você vai ter que arrumar isso aqui. Isso aqui é a mesma coisa que 150 vezes 10 elevado a... Aí você conta os zeros. 3, 6, 9, 12. Milímetros.
Agora, tem mais uma parada ainda, hein? Sabe o que é 150? É 15 vezes 10. Vezes 10 elevado a 12 milímetros. 150 é o mesmo que está aqui, ó, 15 vezes 10. Entendeu? Só que esse 10 aqui está elevado a 1. Então isso aqui é o mesmo que você escrever 15 vezes 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 12. O que você faz aqui? Mantém a base, soma expoente. 1 mais 12. 13. Pronto, pessoal. 15 vezes 10 elevado a 13 milímetros. Não há o que contar para você aqui de mais especial. É tão somente uma questão de ajuste de unidade, mais nada. Assim, veja só. Ainda que sejam questões que demandem tempo, com contas e cuidados com o vivo, é legal você ficar... você perceber que elas não têm segredo, não. Quer ver uma coisa aqui? Ó? Dá uma olhada. 7. Em certas regiões do Brasil, áreas são medidas em alqueires. Assim, a questão anterior, gabarito, letra E. Tá? 15 vezes 10 elevado a 13 milímetros. Vamos voltar para a questão 7. Um alqueire mineiro é a área de um terreno quadrado de 220 metros de lado. Vamos lá, hein, cara. Pessoal, o que é alqueire? Eles definiram, porque teoricamente você não é obrigado a saber isso, então eles dizem assim, olha só, alqueire é um quadrado de lado 220 metros. Isso é um alqueire. Deixa eu perguntar a você, qual é a área, o que é um alqueire? Eles disseram, é a área desse quadrado. Pessoal, como é que se calcula a área de quadrado? Lado ao quadrado. Sabe o que é o alqueire? 22 ao quadrado é 484, 48.400. Agora veja só. Área, superfície, 48.400 metros quadrados. Fique esperto, hein? Aí o cara pede assim a você, qual é a área em quilômetros quadrados de uma fazenda com 30 alqueires? Olha, pessoal, isso aqui é um alqueire. Se você tem uma fazenda com 30 alqueires, quer saber a área dela? 30 vezes 48.400. Essa é a área de um alqueire. Quer saber a área de uma fazenda de 30 alqueires? Pega esse valor, que é de um alqueire, multiplica por 30. Agora vamos lá, isso aqui é igual a... Vamos lá, meus amigos. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 8, 24, com 1, 25, vão 2. 3 vezes 4 com 2, olha aqui. 1452, 1, 2, 3 zeros. Está aqui, ó. 1, 2, 3 zeros. Eu só queria lembrar você um detalhe. Nós estamos em que unidade? Metros quadrados. Pessoal, uma fazenda que tenha 30 alqueires, cada alqueire são 48.400 metros quadrados. Uma fazenda com 30 alqueires tem 1.452.000 metros quadrados de área. Só que o cara quer a resposta em quilômetros quadrados. Aí, vejamos, como é que a gente faz aqui? Conversão de conversões, né? De superfície. Vamos lá. Metros quadrados, decímetros quadrados. Está tudo anotado no seu material. Centímetros quadrados, milímetros quadrados. Múltiplos, decâmetros quadrados, hectômetros quadrados, quilômetros quadrados. Camarada, quando você, medindo superfície, veja aqui, ó, quiser andar uma casa para a direita é vezes 100. Quer andar uma casa para a esquerda, divida por 100. Perca tempo aqui não, cara. Estamos em metros quadrados aqui, ó. E queremos vir para quilômetros quadrados. Então você vai ter que dividir por 100 uma vez, 2, 3. Sabe o que é isso? Cada vez que você anda para a esquerda uma casa, tira 2 zeros. Você vai dar 3 vezes, vai ter que tirar 6 zeros. Olha lá. 1.452.000 metros quadrados. Quer passar metro quadrado para quilômetro quadrado? 2 zeros, 2, 2. Tira 6 zeros. Lá vou eu. 2, 4, 6.
Tá aqui, pessoal. O que sobrou aqui? Vamos embora. 1,45. Nós andamos 6 zeros para a esquerda para você transformar metros quadrados em quilômetros quadrados. Gabarito, letra, tem que ver. 1,45. 452, né? 1,452. 1,452 quilômetro quadrado. Gabarito que eles queriam a letra A. Percebeu? Já falamos de medidas de massa, grama, decigrama, já falamos de medidas de litro, decilitro, de superfície, metros quadrados. Mas, independente disso, o resumo que eu mandei para você na parte teórica está completo. Aliás, a fonte é o Inmetro. Mais completo impossível. Mas vamos lá, deixa eu mostrar para você ainda um detalhe sobre percepção temporal. Observe. Certo dia, um técnico judiciário, questão 8, trabalhou por 2 horas e 50 na digitação de um texto e ele concluiu essa tarefa quando eram decorridos 11/16 do dia. A pergunta é, a que horas ele começou a digitação? Vamos lá, hein? Olha só. Pessoal, o camarada trabalhou 2 horas e 50. Ele digitou 2 horas e 50 minutos. E ele terminou quando eram decorridos, preste atenção, 11/16 do dia. Lembra que eu falei para você em alguma etapa aí? Quando você fala do, de, da, deste, daquilo, daquele, sabe o que é isso? Vezes. Vezes. Então, deixa eu perguntar para você uma coisa aqui. Espia. Aqui, esse é o tempo de digitação. A que horas esse cidadão terminou? Você fala, ué, está escrito quando eram decorridos 11/16 do dia. O que é o dia? 24 horas. Essa foi a hora em que ele terminou. Vai comigo aqui agora, hein? Divida por 8. 3. Divida por 8. 2. Qual foi a hora que ele terminou? 11 vezes 3. 33. Sobre 2, pessoal, a hora que ele terminou. Sabe quanto é que dá 33 sobre 2? 16,5 horas. Essa foi a hora que o cara terminou. Vai comigo aqui, hein? Agora, meu camarada, assim, fica zangado. Isso não são 16 horas e 50, não, hein? Fica esperto com isso, hein, cara. 16,5 horas é o mesmo que 16 horas inteiras, mais, isso é truquezinho de prova, hein? Metade da hora. 0,5, aqui, metade. Isso é a mesma coisa que 16 horas, metade da hora são 30 minutos. Essa foi a hora que ele terminou. Aí você vai comigo. Que horas ele terminou? Está aqui. Quando eram decorridos 11/16 do dia. 16 horas e 30 minutos. O cara perguntou assim, a que horas ele acabou? Perdão, a que horas ele começou? Agora, o cara, aí, quanto tempo ele digitou? Resposta, 2 horas e 50. Sabe o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar a hora que ele terminou e voltar 2 horas e 50. Amigo, ouve aqui. Isso vai te dar uma canseira, porque você volta 1 hora, depois você vai voltar 50, começa a contar no dedo, é um problema. Quer uma ideia? De novo. A hora que ele terminou é essa aqui. Você, para saber a hora que ele começou, você vai ter que voltar 2 horas e 50. Eu vou sugerir a você uma coisa. Volta 3 horas. 16h30 menos 3 horas dá aqui. Dá 13h30.
Só que eu acho que você concorda. Eu voltei mais do que devia. Eu tinha que voltar 2 horas e 50. Eu voltei 3 horas. Sabe o que eu fiz? Eu voltei 10 minutos a mais. Era para eu voltar só 2 horas e 50. Eu voltei 3 horas. Eu voltei 10 minutos a mais. Sabe o que você faz? Coloca 10 minutos à frente. O gabarito, ele começou às 13 horas, mais 10 minutos aqui, ó, e 40 minutos. Final da questão. Você percebeu ou não? Senão você vai ficar fazendo um monte de coisa. Cara, não vale a pena. Ao invés de você voltar 2 horas e 50, que você tem que fazer picado, volta uma, volta outra, volta 5, aí vê no relógio. Eu voltei 3, só que eu voltei além do que eu precisava. 3. Eu voltei 10 minutos abaixo. Esses 10 minutinhos depois eu compensei. Voltando 3 horas, dá 13 horas e 30. Tem 10 minutos a mais. Corrija. 13h30 mais 10, 13h40. Letra, sei lá qual é a letra aqui. Letra A, a resposta. Foi opinião. Dê uma repassada nisso, refaça essas questões, dê uma trabalhada com cuidado, observe o que cercou essa nossa aula, porque, pessoal, hoje o papo é mais ou menos sobre isso, ainda haverá outras oportunidades, que nós vamos falar em capacidade, em volume, metros cúbicos, litro, mas eu gostaria que você tivesse ideia do que significa exatamente o sistema métrico. Pessoal, basicamente são questões que falam de transformações ou de conversões de unidade. É esse o assunto. Essa é a 10ª parte do nosso trabalho. Nós seguimos daqui a pouco com a 11ª parte, retomando e falando sobre outro assunto. Ok? Voltamos já.